Bom, entre os cotados para assumir o local de vice aí de Donald Trump, nós temos o senador Marco Rubio. A gente está falando também do governador da Dakota do Norte, Doug Burgum. O que você está avaliando, hein, Alan Gani, sobre os movimentos que podem gerar, então, o vice? E diante dessa situação, da imagem da esquerda, gravada no último fim de semana, em que a gente mostrou Donald Trump sobrevivendo a esse ataque, né, a esse tiro que acertou ali a parte superior de uma das orelhas dele, saindo com os seguranças, com as pessoas, inclusive, comemorando. Depois de toda aquela situação bastante violenta, ele sair vivo dessa situação, o que a gente precisa analisar a partir de agora, inclusive em termos de nome de vice? Será que esse vice, depois dessa imagem, precisa ser de fato uma pessoa que o ajude a ganhar a campanha, ou toda a situação a que foi exposto Donald Trump traz uma força maior para o que ele queira comunicar a partir de agora, Gani? Evandro, eu acho que o vice agora, o nome do vice é secundário. Trump ele já era favorito antes do debate com o Biden. Os Estados Unidos vive uma grande crise imigratória, já havia uma desconfiança em relação à força de Biden. E aí, quando tem o debate, e muitos dizem que teve um debate antecipado, né, antes da escolha oficial do nome do candidato democrata, justamente para testar Biden, aí fica evidente a força de Donald Trump perante Biden. E aí ocorre este atentado, né, na noite de sábado. E isso, é claro, que mexe com o eleitorado, isso tem uma comoção. A gente viu algo bastante parecido aqui no Brasil, que acabou também trazendo força a Jair Bolsonaro. Com isso, o mercado já coloca, os analistas já colocam Trump aí como favorito. Então, não acho que a escolha do vice em si poderá fazer bastante diferença. É claro que pode agregar, né? Me parece que o Rubio seria mais, do ponto de vista estratégico, mais adequado, melhor para Donald Trump, mas ainda é incerto. De qualquer modo, ele se torna hoje o favorito, Evandro. Exatamente. O Marco Rubio, ele é filho de imigrantes cubanos, né? E isso também, de alguma forma, atingiria parte desse público de imigrantes dos Estados Unidos que hoje está insatisfeita com o governo e com as promessas que foram feitas por Joe Biden e que talvez não tenham sido cumpridas ao longo dos anos. Pode haver uma aproximação por parte dele, mas a gente sabe também que ele e Rubio trocaram bastante farpas lá atrás em outras campanhas, o que talvez não os aproxime nesse momento. Nós estamos também com o Luca Bassani e eu gostaria já de te ouvir sobre isso, Luca. Como deve ser essa sequência aí, esse anúncio e esses nomes de fato, eles são os mais fortes ou Donald Trump pode surpreender também nesta segunda-feira, assim como o próprio fato dele participar de uma convenção em Wisconsin, ali em Milwaukee, mesmo depois de correr risco durante a participação no fim de semana. Seja muito bem-vindo. Olá, Evandro, a todos que nos acompanham, boa tarde a cada um de vocês. Realmente, a escolha da convenção em Milwaukee, ela é muito específica por se tratar de um estado pêndulo, de um swing state. Wisconsin, estamos falando de uma parte que já foi bastante democrata e tem se tornado cada vez mais republicana durante os últimos ciclos eleitorais, com a vitória de Joe Biden em 2020, mas com a chance da recuperação desse estado pelos republicanos. Não bastando a escolha do estado para a convenção, nós temos hoje a decisão de quem deverá ser o vice-presidente Donald Trump, que possivelmente pode ampliar a base eleitoral. Não podemos esquecer que em 2020, dentro dos latinos, dos negros e das mulheres, ele não teve tanta penetração nesta demografia, né, nessa camada demográfica da sociedade. Provavelmente alguns consideram que possa ser uma candidata mulher ou até mesmo um candidato com origem latina, como Marco Rubio, ou até mesmo um outro senador ou congressista negro que apoie os republicanos de maneira bastante fervorosa. Nós vemos que dos 3 nomes mais cotados, 2 já foram descartados. Essa notícia acabou de sair. Tanto o senador pela Flórida, Marco Rubio, filho de cubanos e que em 2016 participou das primárias contra Donald Trump, já disse que não será o candidato a vice, falou à imprensa americana há poucos minutos, quanto também Doug Burgum, que é o atual governador da Dakota do Norte, também estava sendo cotado e acabou
sendo também descartado durante os últimos minutos. Outro candidato que pode ser um forte nome para esta disputa na vice-presidência é J.D. Vance, que é um atual senador de Ohio, outro estado que se tornou cada vez mais republicano durante os últimos ciclos eleitorais, mas conhecendo Donald Trump como uma figura tão espontânea e que toma decisões muito pensadas no longo prazo, ele pode escolher qualquer outro nome ou até mesmo contar isso ao vivo a todos sem ter contado para grande parte da cúpula do Partido Republicano. De qualquer maneira, eles esperam que este anúncio seja feito por volta das 13h30 da tarde, horário de Milwaukee, mais ou menos 4h30 da tarde, horário de Brasília, e a partir de então a convenção continua até quinta-feira, quando teremos o discurso esperado por todos de Donald Trump, que talvez seja o momento mais esperado desta semana após o atentado durante o último sábado, algo que o mundo todo estará olhando, principalmente pelas repercussões que a política americana tem não só dentro dos Estados Unidos, maior economia e maior exército do mundo, maior potência militar do mundo, como também em todo o resto do planeta. Bom, Luca Bassani atualizando uma informação importante para a gente, né? Então, Rubio e o Burgum saindo aí provavelmente dessa lista de nomes que podem integrar a chapa de Donald Trump, fica J.D. Vance. J.D. Vance é um escritor, né? Ele foi eleito a primeira vez em 2022, ganhou projeção em 2016, quando ele escreveu um livro que é chamado, na tradução para português, Era Uma Vez um Sonho, foi adaptado para o cinema, é um best-seller nos Estados Unidos e em todo o mundo. Ele tem 39 anos, é senador por Ohio, então ele permanece nessa lista. Mas o Luca Bassani já ressaltou que Donald Trump pode surpreender, como sempre, inclusive talvez trazer uma mulher para a sua chapa. É isso que nós vamos aguardar agora. Estava previsto para ele falar às 4 horas da tarde, mas a gente sabe como funcionam essas programações, principalmente depois dos fatos que vimos no último fim de semana. Felipe Monteiro, como é que você avalia esse movimento? É um movimento interessante, Cine. Você vê, por exemplo, que o que aconteceu no sábado, né, foi algo realmente absurdo, né? Infelizmente, a gente vê algumas pessoas falarem que aquilo foi manipulado, foi falseado, né? Mas não tem como você falar que aquilo lá foi falseado e foi manipulado. Com certeza, o Trump sofreu, sim, um atentado, e isso vai ter reflexo nas eleições. Tudo bem que eu acho, né, que se as eleições fossem daqui a um mês, daqui a uma semana, 2 semanas, esse reflexo seria muito maior. As eleições são daqui a 3 meses, né? Então eu sinto realmente que essa questão do atentado, aos poucos, vai se esvair. Então eu não sinto que o Trump será alçado ao cargo de presidente da República por conta desse atentado, né? Mas sim, muito provável pela apatia do Biden e do Partido Democrata, que ao invés de abraçar a candidatura do Biden, começou a ter vários fogos amigos. Eu queria só falar um ponto aqui, sim, em relação ao possível candidato a vice-presidente do Trump. Como bem disse o Lucas Bassani, né, os Estados Unidos ele tem 52 estados, né? E desses 52 estados, existem os 13, 14 estados que são os swing states, né? Que é impossível você definir para que lado vai, né, os eleitores. Então eu sinto que o Trump vai realmente escolher um vice-presidente desses swing states. Então eu acho realmente que o Rubio não está fora da disputa, até porque Flórida é um colégio eleitoral muito importante, muito amplo, não é? E o Marco Rubio, querendo ou não, é uma pessoa expoente da Flórida, assim como o Vance, né, que é de Ohio, outro swing state, também surge como favorito. Então eu sinto que o Trump ele vai escolher o seu candidato a vice-presidente dos swing states, reforçando a estratégia de ganhar nesses estados que provavelmente vão ajudar ele a ser o presidente da República. Eu quero aproveitar que você mencionou isso no final da sua fala, Felipe Monteiro, para jogar novamente para o Luca Bassani, porque a gente está acompanhando aqui as emissoras americanas nessas transmissões também da convenção aí do Partido Republicano.